Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos algumas notícias para trazer para vocês. Vamos falar um pouquinho da possível paralisação do Campeonato Carioca. O Campeonato Paulista já está paralisado há pelo menos 2 semanas após a rodada de final de semana agora. O Campeonato Mineiro acabou de ser paralisado e só terá retorno no mês de abril e estão estudando também a possibilidade de paralisarem o Campeonato Carioca. Os clubes e a Federação de Futebol são contra, querem prosseguir, mas a decisão deve ser tomada aí pelo poder público. Quanto isso, o nosso vice-presidente geral, Carlos Osório, deu uma entrevista à Super Rádio Tupi comentando essa situação. Paralisa, não paralisa o campeonato, se ele é contra ou a favor, e vai comentar também um pouquinho do protocolo. Confere aí. Vasco da Gama e todos os clubes aqui do Rio acompanham com atenção, assim como acompanha a sociedade, as medidas que estão sendo estudadas no âmbito do governo do estado e da prefeitura da capital para tentar combater o avanço da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Claro que todos nós, como cidadãos, estamos preocupados e acompanhando e tentando fazer cada um a sua parte. Com relação à continuidade do Campeonato Carioca de Futebol, Wellington, a avaliação dos departamentos médicos do clube, dos clubes e também o departamento médico da federação é que com os atuais protocolos de segurança adotados no Campeonato Carioca, que exigem testagem de todos aqueles que vêm aos jogos de futebol apenas para trabalhar, não existe a possibilidade de público, o público está proibido, até houve um ensaio de se tentar voltar com público em testes. Fluminense, Vasco e Botafogo foram contra essa iniciativa e hoje nós temos um protocolo que está funcionando e apresenta resultados. O Campeonato Carioca tem singularidades que garantem maior segurança. Primeiro, quase 70% a 80% dos jogos são disputados na região metropolitana do Rio, com distâncias muito pequenas a serem percorridas. Mesmo os jogos no interior do estado, as distâncias são pequenas e as equipes fazem o traslado sempre de ônibus. Nos estádios há um controle rigoroso, como hoje aqui em São Januário para o clássico Vasco e Botafogo. Ninguém pode entrar que não tenha feito o exame da Covid, é feito um credenciamento rigoroso na entrada, é um ambiente aberto e existe um distanciamento entre aqueles que estão aqui apenas para trabalhar, Wellington. Aqui em São Januário, num clássico dessa magnitude, estão as 2 delegações, o pessoal de apoio que faz o estádio funcionar, a imprensa que faz a cobertura, com todas as limitações já determinadas pela federação e mais ninguém. É um ambiente seguro, testado e comprovado, e eu imagino que essa seja uma visão de todos os clubes, que não há nenhum risco para determinar a paralisação do campeonato. Evidentemente que nós vamos estar seguindo e sempre cumprindo as determinações das autoridades públicas, pois é nosso dever e nossa preocupação com o bem comum, Wellington. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo ontem entre Vasco e Botafogo. A partida terminou 1-1 e saiu a seleção da 4ª rodada do Campeonato Carioca. Vou colocar para vocês aí na tela. O MT foi eleito o melhor lateral esquerdo da rodada. E para falar um pouquinho do jogo, vamos trazer agora aí o nosso Marquinhos Gabriel. Ele deu uma entrevista ontem na Vasco TV e analisou sobre a ótica dele como foi a partida do Vasco. Confere aí. Acredito que a gente fez um bom primeiro tempo, sim. Eles chegaram uma vez no gol e conseguiram fazer o gol, uma infelicidade nossa. E a gente teve muito mais volume durante o jogo todo. Teve no começo do segundo tempo a gente perdeu um pouquinho o controle, mas depois a gente se encontrou de novo. Então eu acho que a gente está no caminho certo e as vitórias vão... No próximo jogo a gente já vai buscar, como a gente buscou hoje, não conseguiu, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho aí para conseguir a nossa primeira vitória. E num segundo momento foi pedido a ele para dar um recado para você, torcedor do Vasco. E o Marquinhos Gabriel respondeu o seguinte: falo para o torcedor acreditar no trabalho, a gente vem
vem jogando bem, tem criado muitas situações de gol. Só a gente ter um pouquinho mais de calma no último setor do campo ali. E acredito que quando a bola começar a entrar, inúmeras vezes que a gente vem criando, é pedir para eles acreditar até o final que a gente vai conseguir nossos objetivos esse ano. Vamos trazer agora alguns dados de um jogador que é extremamente contestado pela torcida do Vasco, mas se você olhar o número frio e não o desempenho, tem tido bons números. Nas últimas 3 partidas que Carlinhos entrou em campo, ele marcou 1 gol e deu 2 assistências. Ou seja, ele participa em média de 1 gol por partida do Vasco nos últimos 3 jogos. Mas a gente tem que fazer aquela análise fria também e não olhar só números, né? O Carlinhos não vem apresentando um grande futebol. Eu vi até um comentário de um inscrito ontem que, pô, pensei que tu ia elogiar o Carlinhos aí no pós-jogo. Eu sinceramente acho que o Carlinhos não fez nada demais no jogo. Ele fez um gol onde a bola sobra ali e ele tá sozinho. Se você tira o gol do Carlinhos, eu queria saber quem é que fala, pô, o Carlinhos entrou no segundo tempo, mudou o jogo. Não fez um jogo ruim, mas também não acrescentou muita coisa. Estava na hora certa, no lugar certo, numa bola que sobrou e fez apenas o gol. Mas enfim, parece que o Carlinhos vai ser bem aproveitado nessa temporada. Trouxe para vocês no Giro de Notícias da Manhã o Marcelo Cabo elogiando muito ele, falando que conta com o jogador, tem que aprimorar algumas coisas, mas vê nele um jogador de boa qualidade de passe, de um bom arremate, um jogador criativo. Ou seja, o Carlinhos, talvez se não for titular, vai ser sempre o primeiro reserva do time ali no quesito meio campo. O meio armador não tá bem, entra o Carlinhos. Bom, e quando a fase é ruim, parece que algumas coisas acontecem só para irritar. Vocês lembram que o Leonardo Gil chegou ano passado cercado de expectativas, um cara com chute de longa distância, batedor de falta, fazedor de gol, jogador de muita assistência, cara no meio campo. E aí a passagem do Leonardo Gil foi horrível no Vasco. Inclusive, tem aquele lance do jogo contra o Inter que ele para e fica olhando o time do Inter fazer o gol ali. E ele agora vai pro Colo-Colo, uma das maiores equipes do futebol chileno, e estreia fazendo esse puta golaço. Acredito que você, meu irmão vascaíno, esperava que esse Leonardo Gil tivesse vindo pro Vasco. Não aquele daquela parada na jogada contra o Internacional. Então só me falta agora o Leonardo Gil ser o craque do campeonato chileno. Aqui, meu irmão, dá tudo errado. Confere aí o gol que Leonardo Gil fez ontem. Bom, galera, e para finalizar, 3 informações curtinhas aqui. Primeiro, nosso adversário da próxima quarta-feira, o Macaé, está num clima pesado. Pelo 2º ano consecutivo, a equipe luta para não ser rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Carioca. Escaparam ali nas últimas rodadas de serem rebaixados ano passado e nesse momento são os atuais lanternas. E o Vasco é o vice-lanterna com 1 ponto a mais que o Macaé. E a briga dos lanternas vai ocorrer aí na próxima quarta-feira. E a sede do Macaé, eu não sabia que tinha crise, pressão em time pequeno. Vou mostrar para vocês aí. Pediram a saída do vice-presidente de futebol lá da equipe macaense e o clima lá tá bem pesado. Ou seja, vamos pegar aí o Macaé motivado para ganhar do Vasco em São Januário. Era só o que me faltava, o Vasco perder para o Macaé também e virar o lanterna do campeonato. O último colocado do campeonato é rebaixado, tá? Só para quem tá dormindo aí. Enfim, o Vasco não vai ser rebaixado no Carioca, né? Deve começar a arrancar a partir da próxima rodada. Mas enfim, é a situação de momento. E falando em notícias ruins aí, surgiu uma fake news aí na internet, aonde Germancano e Thales Magno teriam brigado no vestiário, o clima estava pesado e tal, e atribuíram essa fake news ao Jorge Nicola. Ele foi a seu Twitter e desmentiu essas informações. Eu vou ler para vocês agora o tweet do Jorge Nicola. Confere aí. Pessoal, passando aqui só para dizer que não escrevi nem falei nada sobre brigas no Corinthians entre Fagner e Luan e no Vasco entre Cano e Thales Magno. Inventaram essas histórias e atribuíram a mim. E para finalizar, informei para vocês no último sábado que o Vasco chegou a 4 meses de salários atrasados. Se você contar o 13º salário como um mês. O Vasco deve dezembro, janeiro e fevereiro, mais o 13º. E o Leva esse ano havia ido ao seu Twitter e chamado os membros dos poderes do Vasco para poder ir conhecer o projeto Somamos
E ontem ele fez um tweet dizendo que até o presente momento ninguém o procurou e qualquer coisa que passar disso é balela. Então vou ler para vocês agora o que disse. Levem esse ano. O Vasco foi rebaixado e está em penúltimo lugar no Campeonato Carioca. Hoje faz 10 dias que abri a porta para que quaisquer dos poderes subjúdice do clube conhecerem as soluções financeiras e de gestão trazidas. E nenhum deles teve qualquer interesse. O resto é pura balela. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais, por volta de 9, 10 horas da noite, o Dieguinho chega aí com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like, é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e você vai ficar bem informado de tudo que acontece no Vascão. Notícias corretas, bem apuradas, com credibilidade e, claro, com os melhores comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento, Dieguinho volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!